né? Nós somos seres biológicos, elétricos e magnéticos. Esse biológico, a gente está falando de todos os aspectos metabólicos que o nosso corpo processa, desde o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema digestório, o nosso sistema endócrino, todo ele passa por esse campo do que é biológico, nessa máquina incrível chamada corpo humano, né? A gente não parou para pensar ainda o quanto existe de potencialidade nesse sistema e o quanto ele é capaz de fazer coisas incríveis, né? E manifestar aquilo que a gente chama de sistemas elétricos. Então, a gente está falando, por exemplo, de aspectos emocionais, mentais, metabólicos, e todo o processo que o corpo físico por si só estabelece como informação. Esse ser humano, biológico, elétrico, porque nós temos polaridades, positiva e negativa, nós temos lado direito do cérebro, lado esquerdo do cérebro como função. Nós temos cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas dentro do corpo, nós temos emoções que são positivas, emoções que são negativas, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Então, nós somos esse campo do que a gente chama de elétrico dentro do sistema biológico e, ao mesmo tempo, magnético, porque atraímos e repelimos o tempo todo emoções, pensamentos, pessoas, situações, experiências. É um processo de movimento que o corpo faz, o corpo físico junto com o corpo elétrico, junto com o corpo magnético, né? Como processo interno, porque o corpo ele busca constantemente o que a gente chama de homeostase quântica, e essa homeostase quântica ela estabelece um processo de trazer um princípio de inteligência natural para cada órgão, para cada víscera, para todo o corpo de uma forma geral, em busca da harmonia e da saúde. Só que tem um pequeno detalhe: as nossas emoções e os nossos pensamentos acabam que prejudicando toda uma possibilidade da gente se manter mais em mais harmonia. Então, a gente acaba desestruturando o nosso corpo elétrico, né? Ou seja, todo o sistema elétrico do corpo, porque o nosso corpo é uma máquina incrível de eletricidade, eu estou falando mais do aspecto biológico, né? E magnético, porque acabamos atraindo aspectos totalmente desarmônicos para a nossa saúde. O corpo físico e a Terra, por si só, tem uma carga do que a gente chama de cátions e ânions. Carga elétrica positiva, carga elétrica negativa. O corpo físico e a Terra por si só, ela, para que gere harmonia e saúde, precisa prevalecer o que a gente chama de ânions. São cargas elétricas negativas, que faz com que o meu corpo estabeleça um processo de ter a capacidade de produzir melhor resultado a nível de saúde. Os cátions, por si só, são muito vistos na natureza como estresse, provocados por incidência de celulares, né, da energia dos celulares, do campo elétrico, da iluminação, dos sintomas, doenças de uma forma geral. Olha o que é polaridade a nível de campo bioeletromagnético, né? Isso é uma coisa. Depois vamos falar sobre outra coisa. Então, perceba que quanto menos ânions a gente disponibiliza no corpo a nível elétrico do que está em torno da gente, né? Mais possibilidades de somatizar cátions que vão trazer mais doenças. Então, esse ser humano, que somos nós, biológicos, elétricos, magnéticos, né? No sentido de que esse biológico ele metaboliza uma série de informações, processos, redes neurais, sistema endócrino, todo um processo de metabolismo. Através das nossas emoções e dos processos mentais, a gente gera um campo de metabolizar todo um sistema que vem de uma polaridade elétrica positiva e negativa, natural, né? Lado direito do cérebro, lado esquerdo do cérebro, que vem de um campo magnético de atrair e repelir processos, emoções, pessoas, situações, experiências. O movimento dessa carga elétrica, ânions, que carga elétrica negativa, ela traz essa capacidade de melhorar as nossas emoções e trazer uma perspectiva, deixa eu só ampliar aqui, e trazer uma perspectiva daquilo que é mais o aspecto físico do corpo da gente, tá? Então, quando a gente passa a compreender outros aspectos, a gente começa a ver
outros movimentos interessantes em torno da gente. Os orientais, especificamente os egípcios, né? Eles basicamente vibracionaram muito essa questão do campo vibracional de cura. E eles usavam o que eles chamavam de energia taquiônica, um padrão de energia acima da energia atômica, que é a base do processo experimental da constituição do nosso corpo físico atômico, através dos átomos, das nossas células, consequentemente, da materialização dessas células, ou seja, a multiplicação das células. Então, a energia taquiônica é uma energia que produz esse campo de materialização da informação, da inteligência do nosso corpo como campo vibracional. E, para além parte dessa energia taquiônica produz o que a gente conhece como aura, né? Que é um campo bioeletromagnético em torno do corpo físico, né? Que tem um formato oval. E essa aura, olha só, na tabela periódica, AU é o quê? Ouro, né? Ra é uma terminologia egípcia que também significa o quê? Ouro, sol, dourado. Então, alguém lá atrás sabia que a nossa aura, né? AU, na tabela periódica ouro, Ra é uma terminologia egípcia sol, né? Tem uma configuração oval na tonalidade dourada, puxada com traço também de frequência de espectro de cor azul. Olha que interessante. Esse movimento de proteção que nosso corpo físico tem, porque isso é uma proteção, assim como a Terra tem uma proteção também áurica, né? Que se chama de ionosfera, estratosfera e eletrosfera, são camadas de proteção da incidência dos íons e cargas elétricas positivas que são geradas pelas explosões solares, por exemplo. Esse movimento de proteção do nosso corpo físico se chama aura, aura, né? Que é um campo vibracional de proteção do corpo físico e dos corpos que existem dentro da aura. Esse campo também traz uma perspectiva de dizer para a gente o seguinte: todas as vezes que a gente não consegue limpar, se proteger, assim como a Terra tem as camadas de ozônio, né? O que vai acontecendo? Vai acontecendo um processo de somatização de outras energias que estão em torno de você, e gerando um princípio de adoecimento. Então, olha só onde a doença e o sintoma começa. Começa no processo de desarmonia do campo áurico, que vai atuar especificamente no que a gente chama de chakras, e cada chakra está relacionado no corpo físico, por exemplo, a uma glândula, né? E essa glândula produz e metaboliza determinados processos dentro do nosso corpo como um todo, né? A gente tem, por exemplo, a glândula tireoide, aqui, ó, bem na garganta, especificamente na garganta. E à medida que eu vou gerando o processo de não cuidar da minha energia, de não cuidar do meu campo áurico, o que acontece é como se criasse um buraco na minha aura, né? Que vai gerar uma incidência de uma emoção externa. Essa emoção externa, ela acontece por uma ressonância, do que a gente chama de ressonância dentro do campo mórfico genético, ok? Essa ressonância ela vai estabelecer um processo de somatizar uma energia externa nessa glândula chamada tireoide, através do chakra da comunicação, né? E esse chakra da comunicação tem a ver com o aspecto de você falar sobre as suas emoções, de você comunicar aquilo que seja essencial para você, de você estabelecer um processo de falar aquilo que vai transformar a sua vida. E quando esse movimento acontece, eu começo a debilitar energeticamente o meu chakra, porque ele começa a, por exemplo, a girar no sentido invertido, né? Começa a ter uma sequência de contaminação, que a gente chama isso de vírus, bactérias, gosmas,
chips, entidades encarnadas, entidades desencarnadas começam a somatizar-se nesse campo de manifestação e vai impedindo de comunicar aquilo que é essencial. Olha só o que acontece. Quando esse campo de energia começa a se processar no corpo físico, né, ele atua através da glândula, a glândula tireoide ou da paratireoide, que é a glândula que fica por trás da tireoide, estabelecendo um movimento de começar a adoecer essa glândula, gerando sintomas e doenças. Mas se você começa a pensar de onde vem esse campo de manifestação, vem das nossas relações com o nosso sistema de origem, pai e mãe. Imagina você, pessoas que têm hipertireoidismo, por exemplo, né? São pessoas que não conseguem comunicar, externalizar as suas emoções e os seus sentimentos. Muitas pessoas que desenvolvem o hipertireoidismo, por exemplo, vêm de uma relação com a mãe, de uma mãe que não consegue também comunicar as emoções. E por uma lealdade a essa mãe, eu vou desenvolver um processo que é uma emoção externa, que vai atuar no meu chakra da garganta, que vai desestabilizar a minha glândula tireoide, gerando uma disfunção hormonal na glândula tireoide. Então, percebam que a minha conexão, por exemplo, com as emoções da minha mãe, que não estão claras dentro de mim, passam, de alguma forma, a estabelecer um movimento de perfurar a minha aura, que vai gerar um campo de atuar no meu chakra da garganta, que vai atuar na minha glândula, que vai desestabilizar e desarmonizar o campo metabólico da tireoide ou da paratireoide, por exemplo. Então, esse campo de manifestação, ele acontece de diversas formas. Por exemplo, eu posso também passar por um processo difícil, né? Eu posso passar por uma perda, por um luto, por um trauma, por um movimento de não conseguir realizar os meus sonhos, e todo esse campo de manifestação vai se somatizando no meu corpo, abrindo através das emoções externas, abrindo espaços na minha aura, atuando nos meus chakras especificamente, desarmonizando as glândulas do meu corpo e gerando um processo de desarmonia, como hipertiroidismo, que vem, por exemplo, de uma dinâmica onde eu não consigo externalizar as minhas emoções, porque eu venho de um sistema de mãe que também não conseguiu externalizar as emoções, consequentemente, eu vou gerar um campo de reproduzir isso. Então, eu quero que vocês façam, por exemplo, uma experiência comigo aqui agora. Eu quero que vocês coloquem as suas mãos em cima da mesa ou em cima das suas pernas, com a palma da mão voltada para cima. Relaxa o teu corpo e senta numa posição confortável. Eu vou te mostrar como é que funciona um campo vibracional, ok? Eu vou mostrar para vocês que, independente do espaço-tempo onde vocês se encontrem, percebam o movimento do que vai acontecer no seu corpo, especificamente. Então, olha só que interessante. Vamos lá.